Está começando mais um Talk da Saúde Cast. Quem está falando aqui é Rafa Brandão. Fala pessoal, sou Edma Alves. E nós vamos falar hoje com os reis da resenha. A gente está fazendo mais uma collab agora com o Resenha Movement, que são os hosts o Pedro Ivo e o Alan Bastos. Mas antes, galera, não esquece de pausar esse episódio, de curtir a gente, de seguir a gente nos canais, porque é muito importante o feedback de vocês para o crescimento e para a gente saber como é que a gente está, se a gente está agradando, se a gente não está agradando. Então, por favor, faça isso. Além de compartilhar, é lógico. E Edma, será que esse episódio vai bater aquele nosso recorde? Porque um dos hosts do Movement, ele sempre que vem aqui, ele estoura o tempo. Ele é pop. 1h20, 1h40. Será que vai rolar? Eu acho que ele coloca no grupo da família, Rafa, porque os episódios dele são sempre os mais ouvidos. Eu acho que rola uma divulgação no grupo da família. Inclusive, eu vou anotar aqui para fazer essa pergunta para ele. Qual é o batuquezinho que ele faz para poder bombar? Explica pra gente, Edma, qual vai ser a dinâmica de hoje? Rafa, a gente vai falar sobre profissionais educando profissionais. A carreira deles tem uma história grande, envolvendo, além da atuação direta com o público final, mas a vida deles todas, eles educaram outros profissionais. Então a gente quer saber por que eles resolveram fazer isso, qual foi a importância disso na carreira deles, quais são os pontos positivos de ser referência para os outros profissionais e qual a dificuldade. Hoje em dia eles são produtores de conteúdo, como você bem falou, eles também têm um podcast, a gente escuta sempre. E foi uma honra trazer eles aqui para esse bate-papo. Então, muito obrigada, Alan e Pedro, por terem aceitado. Contem pra gente por que vocês resolveram ter podcast, um pouco da história de vocês, quem são vocês e como surgiu a ideia de começar a educar outros profissionais, falar para outros profissionais. Pode começar contigo, né, Pedro? Vai falar da Movement, tem sempre que ser com você primeiro. Bom, vai demorar aqui a história. Bom, primeiro, muito obrigado pelo convite, Edma e Rafa. É a segunda vez que eu participei uma vez com a Rafa falando sobre cross. Acho que foi no começo da pandemia, eu acho, quando logo tinha... Primeiro, né? Era live no Instagram muito ainda. Legal, foi super bem conduzido, talvez tenha sido a live mais legal que eu tenha feito. Que bom. Obrigado de novo pelo convite, é um prazer estar falando com vocês sobre isso. Na verdade, a minha vontade de ensinar, ela surgiu para mim naturalmente quando eu comecei a me ver dentro da própria faculdade, ajudando os meus amigos. Assim, eu ficava o tempo inteiro, eu aprendia e aprendia mais, né? Porque a gente aprende mais quando a gente ensina. E eu aprendia muito ensinando os meus amigos. E eu conseguia fazer isso de uma certa maneira bem. E aí isso começou a despertar um interesse em seguir uma carreira acadêmica. E aí entrei na carreira acadêmica por isso. Durante muito tempo dei aula na Universidade Estácio de Sá, dei aula na Universidade Gama Filho e muitas outras pós-graduações. E nesse tempo, eu comecei a perceber que tinha um descompasso aí entre o que o mercado precisava de informação e o que a gente entregava de informação para o mercado. Daí, mais ou menos aí, 2010, 2009, entre 2009 e 2011, eu experimentei começar a fazer cursos com uma pegada mais para a formação profissional. E aí, bem do jeito que vocês estão dizendo, de profissional para profissional. Não do cientista ou do acadêmico para o profissional. Comecei a fazer isso com o Tony Meirelles, o professor Tony Meirelles, a gente fazia pela ProHealth, que era a empresa dele, e até que eu decidi criar a Movement, e ela nasceu com esse propósito, de ensinar profissionais, de tentar entregar para profissionais uma informação que eles pudessem consumir. Porque a minha percepção na época era de que os profissionais eles tinham interesse na informação, mas eles simplesmente não encontravam um local que pudesse dar informação do jeito que eles queriam. Era muito congresso científico, muita coisa que o cara ia lá, assistia um monte de informação e depois ele não sabia como é que aplicar aquilo. E aí, para o cara que está no meio acadêmico, isso é legal, essas discussões e tal, mas para o cara que está no mercado, inserido, ele quer, óbvio, entender o que ele está fazendo, mas ele precisa do ferramental. E a gente não entregava isso para eles. E aí surgiu daí. E aí, enfim, aí o negócio veio se desenvolvendo. E com os últimos anos, a tendência do online foi cada vez maior. E aí eu vou deixar o Alan falar um pouquinho dessa parte online da Moon, porque ele que foi o cara que meteu o pé na porta e saiu fazendo, está meio que me arrastando aí nesse processo. Em primeiro lugar, de praxe, muito obrigado mais uma vez pelo convite. Sempre muito bom estar com vocês. Já pode pedir música, já pensou qual você vai querer? Então, terceira vez, já pode pedir. É melhor não pedir, que as músicas que eu escuto não costumam ser muito agradáveis para as outras pessoas. Então deixa sem música. E cuidado, porque assim, você já viu o Pedro dando a pala aí, que vai demorar para eu contar a história. Então, hoje, pelo menos, a culpa talvez não seja minha.
Da demora. Essa coisa de falar para profissional, cada vez que me perguntar, talvez eu tenha uma memória diferente, mas ela passa muito da minha época de provisionado, de eu fazer o curso de provisionado do CREF, e lá eu escutar especificamente 3 pessoas que naquela época estavam lá dando aula, que era o Sandro Carpenter, o Léo Cabral e o Nelson Carvalho. E a maneira como eles passavam o conteúdo me encantava, e eu olhava e falava, pô, cara, que maneiro o cara chegar nesse nível de estudar. Nessa época eu ainda não tinha conhecido o Pedro Ivo, e eu trabalhava na academia, e um dia eu me peguei dando uma palestra aqui entre aspas, para os alunos da academia, quando eles vieram me perguntar um negócio, e eu estava estudando a beça ali, isso é antes de entrar na faculdade, tá, gente? E eu falei, caramba, eu quero fazer isso, e quando eu entrei na faculdade com o objetivo de fazer mestrado para ser professor de faculdade. E o mundo dá essas voltinhas que te leva para outros caminhos, mas quando eu fui para o caminho que eu me formei já sendo coordenador de uma academia, eu falei, bom, sou coordenador, continuei no mestrado, mas eu preciso continuar dando minhas aulas de personal, porque eu não conseguia imaginar um professor que estivesse lá fazendo mestrado, fazendo pesquisa, mas que não tivesse no dia a dia para poder aplicar o que ele estava estudando e realmente poder tentar passar alguma coisa para alguém. Eu não sei nem se o termo correto é ensinar, mas tentar passar, tentar ajudar e desenvolver as pessoas. E daí, esse é o meu caminho, dessa minha vontade, esse meu prazer, né? Isso é para mim, isso é uma das coisas. Eu acho que na profissão que eu mais gosto de fazer, que é realmente passar um pouquinho do que eu aprendo para os outros, tentando desenvolver essas pessoas. E o online da Movement, ele começa, eu tenho que fazer algumas justiças aqui, ele começa com o Léo Cabral, lá em 2018, enchendo o saco meu e do Pedro, que a gente precisava falar no Instagram, falar no Facebook. Já tinha o canal da Movement nessa época, o canal que está desativado hoje. Você está desativado assim, a gente não faz nada lá, porque uma questão burocrática, a gente não consegue entrar mais no canal, então a gente teve que fazer outro. Então, infelizmente, hoje tem 2 canais da Movement no YouTube. E o Léo enchia o nosso saco, até que um dia ele falou assim, cara, senta vocês 2 aí que eu vou gravar, vocês 2. E eu e Pedro começamos a conversar sobre exercício, o Pedro falando da vivência dele, eu falando da minha. O Léo gravou e falou assim, vou colocar isso no IGTV, vou colocar isso no YouTube. E aí a gente, aquele dia, combinou que ia fazer esse tipo de conteúdo sem se preocupar com pauta, com nada. Então, o Resenha Movement nasce ali, não necessariamente o Resenha Movement com esse nome, a Resenha Movement, mas a ideia de, cara, senta aí vocês 2 e conversa, vem do Léo Cabral de enchendo o saco, e eu e Pedro, a gente fala, pô, o Léo tá chatão, ele quer que a gente faça esse negócio de Instagram, mas de ele Facebook. É chato, isso aí ele é chato. Mais chato, né, Pedro? E aí ele gravou e ele nunca colocou isso no ar. Na entrada da pandemia, eu acho que foi na entrada da pandemia, numa reunião minha, do Pedro, com o Alan Marques, no Outback. Eu vou falando aqui, o Pedro talvez lembre de alguma coisa e depois pode complementar. O Alan Marques falou assim, a gente tem que fazer podcast. Mas como é que faz esse negócio? Como é que grava? Como é que faz o áudio? Grava, leva como? Aí ele pegou, mostrou aqui, tem o Anchor. Vou botar aqui, já criei aqui o Movement. Bota aí no seu celular a senha e tal, é só você gravar direto aqui. Nós fizemos. Hoje não tem mais, isso não está no ar, porque nós tiramos. Até porque tinha o conteúdo do 50 em 5, testado ainda por mim, colocado lá em março, abril de 2020, bem no início da pandemia. Eu acho que foi isso, foi bem essa época. Foi. E o Alan Marques falou assim, vamos começar a colocar, e a gente começou a fazer IGTV, e ele pegava o IGTV, transformava em áudio e colocava no podcast. Só que a minha mania do Pedro, daquela coisa mais didática e mais organizada, em determinado momento, eu olhei para o Pedro e falei assim, cara, a gente precisa ter um conteúdo, tem que ter, se vocês olharem a Resenha Movement, apesar de ser uma resenha, ela é separada por série, por temporada, por episódio, tem todo um esquema. Então, são duas pessoas que influenciaram muito a gente do ponto de vista de partir para online, e aí o Alan Marques saiu e a gente só tinha aquele podcast desorganizado. Quando eu falei, Pedro, agora eu vou tocar esse negócio, mas vou tocar do nosso jeito, do jeito organizado, não que o Alan Marques e o Léo não tenham feito aqui, a gente simplesmente não andou com o negócio, e aí resolvemos andar. E aí está no ar, hoje temos o 50 em 5, podemos dizer que temos 2 produtos, a Resenha Movement, o 50 em 5 e um no forno, que é uma ideia antiga do Pedro, que a gente está aguardando para ver como é que a gente vai lançar, mas tem mais uma coisinha nova, mais uma surpresinha no forno aí. Não sei se eu expliquei aí, Pedro. Acho que é legal, de repente, você fazer algum complemento. Só acho que vale a pena falar que o 50 em 5 é a sua ideia original de simplificar realmente a leitura e o entendimento de artigos científicos para aquelas pessoas que têm, ou não têm o tempo, ou não têm, às vezes, o próprio interesse acadêmico mais profundo, mas que têm interesse em ter uma noção boa daquilo que está acontecendo. E a resenha, a ideia é simplesmente, quando a gente pensou na resenha, a ideia era que, tipo assim, cara, quem é que queria estar com a gente aqui? Quem que não gostaria de estar conversando com a gente? Então, se a gente
faz uma coisa que é como se a gente estivesse batendo papo, e eu vou ter outras pessoas que falam, pô, eu fico pensando, pô, imagina se eu pudesse acompanhar a conversa de dois professores que eu admiro, que eu me espelho, assim, falo, cara, que legal, os caras estão batendo papo e eu estou ali meio participando desse papo. E a ideia da resenha, ela nasceu um pouco disso, fazer algo que a gente estivesse ali batendo papo e que poderia ter mais pessoas, só não tem porque por uma questão de limitação, realmente, e eu tenho as pessoas podendo participar daquilo ali, ainda que elas não falem, eu tenho certeza que quem escuta a nossa resenha ali, ou quem vê, ele se sente fazendo parte da nossa conversa, que essa é a ideia principal desses dois produtos. Só complementando rapidinho, a gente tem uma ideia de, em algum momento, algumas dessas resenhas serem ao vivo. É que a gente acha que se a gente fizer isso agora, não vai ter ainda engajamento suficiente pela quantidade de pessoas que acompanham no YouTube, a gente acha que tá meio cedo, mas é uma ideia nossa que ela vire uma coisa ao vivo. Ah, tá, para as pessoas também estarem ali assistindo? Sim. Estarem ali assistindo e participando legal. Via chat no YouTube mesmo. A gente já ensaiou isso um pouquinho pós-simpósio. Ficava um pessoal lá batendo papo com a gente cada um abria uma cerveja na sua casa. Pós-simpósio, quem quisesse ficar ali, ficava. Então a gente já meio que fez um pouco isso. Mas, em geral, era fechado para aquelas pessoas que estavam participando do simpósio e que queriam ficar ali mais um pouquinho. Mas a ideia seria, mais para frente, jogar isso ao vivo, realmente. E, meninos, vocês consomem podcast? Vocês, no tempo livre de vocês consomem? Se sim, de quem? E por que vocês acham que essa é uma interessante ferramenta de educação? Hoje. É legal. Eu acho que vocês estão mais no podcast do que no YouTube, não é isso? Eu queria complementar a pergunta da Esma de por que não o YouTube e sim focar hoje no podcast? Não, a gente está mais no YouTube, na verdade. Mais no YouTube? Entendi errado, desculpa. E efetivamente, a gente precisa melhorar nossa comunicação no Instagram, é uma briga minha do Pedro aqui de conseguir fazer isso, porque nós dois temos dificuldade com a ferramenta. Tá. E a gente quer que o principal caminho nesse momento seja o YouTube, mas que as pessoas saibam que tem um podcast lá também. A gente oferece no áudio. E qual foi o que levou vocês a postarem mais no YouTube hoje? Não, postarem mais no YouTube não. É igual, tá? Que sai no YouTube, sai lá. O que faz a gente querer ir para o YouTube porque a gente pretende que o 55, por exemplo, seja algo mais visual. Entendi. A gente quer chegar no ponto de ter uma lousa, uma informação passando. Tem uns cortes editados para ilustrar o que está sendo falado e tal. Esse é o objetivo. Por isso que o foco é no YouTube, mas sempre passando para o áudio, colocando lá no podcast também. Entendi. Eu acho que no futuro a resenha vai acabar ficando mais podcast, eu acho. Aí a gente vai gravar ao vivo, ela vai virar um super podcast, mas o 55 ele tende a ser uma coisa mais tipo uma mini aula mesmo, que é como a gente anunciou, uma mini aula. Em relação à pergunta, eu costumo consumir o podcast que eu escuto bastante, é o do Aaron Sorkin, que é do Squat University, e para mim é muito naquele momento assim de eu dirijo meia hora todo dia para ir e para voltar. Então, normalmente, de manhã eu vou, porque não dá para encher o saco de ninguém às 5 horas da manhã, porque à noite eu volto mandando áudio para todo mundo, escutando áudio de todo mundo, que é quase que um escritório, o carro. Mas de manhã não dá para fazer isso. Então, de manhã, normalmente eu vou nos podcasts e vou escutando. Mas, basicamente, o que eu mais gosto é esse, que é o que tem mais um pouco o meu perfil, é o que eu tento escutar mais. Legal. Você, Alan? Eu escuto menos do que eu gostaria, porque como eu trabalho muito em casa hoje, eu não tenho mais esse deslocamento, eu tenho a oportunidade no meu tempo livre de ler. Eu gosto muito de ler. Então, eu acabo lendo mais do que escutando. Mas dentre os que eu escuto, obviamente que eu escuto o Toque da Saúde, o Universo Generalista, eu gosto muito. Bom. Senão eu ia ter que cortar essa pergunta, já que... Eu acho que nem o Tamusme eu vejo. Eu não aguento mais ouvir o Alan, não, cara. A gente não se aguenta. Eu não escuto porque eu não aguento me escutar, não vou me escutar, já gravei, e eu não vou escutar o negócio. Como eu, sei lá, 60%, 70% do conteúdo que tá lá eu participei, eu não vou reescutar, não tem chance disso acontecer. Mas o Universo Generalista, o Toque da Saúde, e escuto que o Pablo Santurbano me indicou, espetacular, eu não estou lembrando agora o nome, porque já ficou salvo aqui no meu Spotify. É o do português, do Ricardo Lopes? Não, é o do Luiz MBE. Do Luiz Correia, isso. Medicina Baseada em Evidência. Isso, MBE.
Ele ensina baseado em evidência. Espetacular o trabalho desse cara. Ela bem um negócio, essa coisa que te leva para os extremos, né? Eu acho bem o extremo da ciência lá, total, acho bem legal. Basicamente esses. E aí, de vez em quando, uma coisinha ou outra aqui, a Karina me indica alguma coisa, a Rafa adora me indicar alguma coisa, eu vou aproveitando aqui minhas influências, Karina Ferreira e Rafa Brandão. Influência no sentido de me influenciarem mesmo em alguns conteúdos, e o que elas me mandam eu sempre tento aproveitar. Ah, legal. Legal. Tem que ser assim, né? Porque também o dia só tem 24 horas, você não vai conseguir assistir todos para saber o que é bom, né? Então a gente tem que contar com essa ajuda, essa curadoria. Gente, vocês são 2 profissionais com bastante tempo no mercado e principalmente eu acho que quando diz respeito a educar outros profissionais, vocês 2 são referências. Já passaram por diversos lugares, né, dentro de academia, dentro de boxe, estão com uma empresa, já passaram por faculdade. Vocês viram alguma diferença no educar desses lugares que vocês passaram? E, principalmente, vocês acreditam de que todas as maneiras que vocês levaram a educação, existe uma melhor? Um formato melhor, um formato mais fácil? Pergunta difícil, né? Eu não sei se eu consigo responder exatamente o que você está me perguntando. Uhum. Não sei nem se eu consigo, o que eu falo é se eu tenho capacidade de interpretar isso. Mas, assim, o que eu vejo, assim, durante muito tempo eu dei aula em alguns modelos desse. Então, assim, eu tinha faculdade, e aí graduação, você tem encontro semanal, às vezes 2 vezes por semana com as pessoas. Pós-graduação, para mim, não é o modelo que eu mais gosto, porque você tem um encontro só e depois não vê mais. E você tem essa formação direta ali, o seu estagiário, o seu aluno, o seu professor que trabalha com você e tal. E eu acho, de verdade, hoje, que a gente ensina mais. Eu vi esses dias uma frase do Moser falando do Zico, que ele no final do treino, quando estava indo embora, todo mundo indo embora, ele foi lá ver o Zico, estava batendo falta, já era o camisa 10, já era o melhor, já era o cara. Ele estava lá sozinho. E aí ele fala que ele, chegando, indo embora, ele falou, pô, o cara que é o melhor tá lá, ele foi, pegou as coisinhas dele, voltou lá e falou, cara, vou fazer isso também. E foi lá. E aí ele diz um negócio que, assim, ele me ensinou muito naquele dia sem dizer uma palavra. E eu acho que quando você tem a oportunidade das pessoas conviverem com você e elas verem como você atua, como você se comporta, como você trata as pessoas, como você é compromissado com horário, com tudo. Essa forma de educar, para mim, eu não sei se ela vai dentro da pergunta que você fez, tá, Rafa? Mas, para mim, isso é onde eu mais gosto. Assim, eu fico mais realizado quando alguém vem falar para mim, pô, eu vi que você... Eu não falei nada, sabe? É exatamente isso, assim... Eu nem sabia que eu tinha ensinado a pessoa isso, mas ela ensinou me vendo. Então, assim, nas academias que eu passei, especificamente por uma questão de movimento, você vê a academia que você chega e ela mudar o comportamento, os profissionais que trabalham ali, às vezes eles estão vendo você trabalhar e eles modificam o comportamento, o estilo de aula deles, o estilo de exercício. Esse tipo de coisa, para mim, é muito legal. Então, quando você tem mais contato com a pessoa, isso é favorecido. Por isso que eu gostava tanto da graduação. Porque a graduação você tinha muitas oportunidades de expor a maneira como você é, a maneira como você vê as coisas para aquelas pessoas que estão ali, porque elas vão estar te acompanhando, sei lá, durante 20 encontros, 30, 40 encontros, dependendo de como funciona isso. E nas academias, os seus estagiários, ou provavelmente o Alan, a equipe do Citar, o cara tá ali, tá todo dia vendo como é que ele tá, como é que ele trabalha, como é que ele faz, e ele fala, pô, cara, isso aqui é para ser feito desse jeito. Não é porque ele falou isso, é porque você viu ele fazendo e é assim que ele faz. Porque a pior coisa que tem é você... esses dias eu fui treinar na Gávea. Aqui, de vez em quando, eu tô aqui na casa do meu pai, que é na Gávea, e eu treino, às vezes, na Bodytech do shopping da Gávea. Aí eu nem contei essa história pro Alan, encontrei o Wesley, que é um Wesley marombeiro, forte pra caramba, que tá em todos os cursos da Move. É profissional excelente ele. E aí eu tô lá, ele tá dando aula particular para um aluno dele, e eu tô, né, cara, no meu processo de alongar, aquecer, mobilizar, trabalha no movimento e tal. Aí ele chegou perto de mim e falou assim, Pedro, tu bateu aqui exatamente no relógio. Eu falei pro meu aluno, falou, espera aí que vai dar uns 20, 25 minutos, vai ser a primeira hora que ele vai encostar na barra para fazer o movimento que é o movimento do treino. E foi isso que aconteceu. Aí ele falou, pô, eu falei isso com o aluno, por quê? Por que eu estou dizendo isso? Porque ele falou para mim, Pedro, essa semana veio um cara que dá curso aí no mercado e tal, que eu não vou falar o nome, não sei o quê, e, cara, tu chega no curso, o cara fala um monte de coisa, a primeira coisa que o cara fez quando chegou aqui, pegou a aluna dele, botou na cadeira
abdutora e mandou ela fazer 10 repetições. E aí é que você vê o descompasso entre o que o cara faz, como é que o cara é, e o que ele, num encontro ali, ele te passa para você, entendeu? Então, eu acho que quando a gente consegue passar um pouco para o aluno dessa forma, é muito mais rico e é muito mais convincente, assim, é muito mais concreto. Com certeza você respondeu, Pedro. Respondeu onde você se sentiu mais confortável e falou algo que todos nós que estamos aqui acreditamos, né? Que é o exemplo, que com certeza talvez ele seja uma das melhores formas de educar. Alan? Preciso responder ainda depois disso? É lógico, A primeira coisa é o seguinte, Pedro, já falar em educar, em ensinar, já aprende aí, ó, como é que elas botam o nome delas aqui no negócio. Isso eu já percebi, já. A gente já tem que, tem que estar sempre atrás dessas meninas. Você que está nos ouvindo, não está no YouTube? Estamos @Rafa Brandão e @Edma Alves _. Nós não ficamos mais no YouTube, né? A nossa imagem não aparece mais. Agora só nos alguns cortes. Olha lá. Vocês não colocam tudo lá? Não, tudo não. Agora só na voz. Eu falo do YouTube, a gente investe no YouTube, mas quando eu vou assistir vocês, eu vou para o podcast, que eu vou ouvir. Exatamente nos momentos que não dá para eu ficar parado na tela. Enfim, vamos lá. Primeiro, assim, o Pedro já falou que essa questão do exemplo, para mim, não tem nada melhor. Agora, responder sobre o melhor formato, certamente o da graduação, que é muito legal, ele está ultrapassado na minha visão. Eu adoro, sabe? Eu gosto muito, tenho certeza que vocês aqui também gostam, de estar na frente, dando uma palestra e tudo, mas esse formato de palestra, para você passar um recado rápido, eu ainda acho muito bacana, mas para realmente educar alguém, me parece um modelo tanto quanto ultrapassado. E aí o que eu mais gosto, o que eu mais gostei, o que para mim me deu mais oportunidade de realmente ajudar na formação, no desenvolvimento profissional, foi como coordenador de unidade. Sendo coordenador de unidade, não sendo gerente nacional técnico, sendo coordenador de unidade. Que ali é exatamente o que o Pedro falou. Todo dia eu estava com todos eles praticamente. Principalmente o estagiário, que era a minha paixão, era a formação daquele que eu pegava, como eu digo, aquela água que ainda vai entrar na caixa d'água. Não é, em vez de limpar a caixa d'água, é você limpar a água que vai entrar, para ela já entrar limpa na caixa d'água. A gente já bateu esse papo, né, Rafinha, quando você trabalhou comigo dentro da Bodytech. Então, sim, o lugar que eu mais gostei, que eu mais me vi com oportunidade de realmente desenvolver as pessoas foi como coordenador de unidade. E aí, só uma coisinha dessa questão da educação, que eu vou falar um negócio aqui que talvez eu tome algumas pancadas, mas é uma coisa que eu acredito, a pessoa escolhe a profissão sem vivenciar e vai para a faculdade estudar um negócio que ela nunca vivenciou de verdade. Isso limita muito o aprendizado, na minha visão, porque eu entrei na faculdade uma primeira vez, e eu entrei na faculdade porque eu queria fazer educação física, porque eu tinha feito alguns esportes na minha vida. Quando eu voltei, 6 anos depois que eu fui realmente fazer a faculdade, eu já era provisionado, então eu já atuava na sala de musculação. Eu sei o quanto estar na sala de musculação, vivenciando aquilo no dia a dia, me ajudou a entender mais rápido algumas coisas que talvez eu tivesse dificuldade até pela idade na época e pelo tempo que eu estava sem estudar. Eu achei que eu ia ter muito mais dificuldade. Foi muito mais fácil em 2003, quando eu entrei na faculdade já provisionado, do que em 97, quando eu entrei na faculdade sem ter vivenciado nada de fato da profissão. Então, a vivência no assunto, eu não sei como se resolve isso, mas é impossível você realmente aprender. Eu bate com o que o Pedro está falando, que o cara está ali no dia a dia, está vendo, está praticando, está fazendo, está errando, está descobrindo. Vou só dar um complemento, Alan, você me permite aqui. As maiores modificações que eu já vi até hoje de profissionais, por incrível que pareça, não foram... Sabe aonde foi? Foram os profissionais que entraram na Inox como alunos. Cara, eu falo de verdade, assim, se tiver algum... não sei se dá para botar comentário depois aqui no YouTube, não sei para onde é que vai, mas... quem passou pela Inox, se estiver escutando a gente, pode fazer seu comentário lá, cara. A Inox foi uma pós-graduação para muitos professores que eu conheço, assim. Foi esse contato diário que eu estou dizendo, lá ainda era maior, né? Porque era diário, não era... E o cara estava lá e ele fazendo, sendo corrigido. Então, é a prática, é o que você está dizendo. É o cara praticar e quando ele pratica orientado, tendo alguém para... Não, aqui não. Mais para cá, aí é sonho. Desde o conhecimento mais básico ao mais avançado. Você abrir um livro de anatomia depois que você está dentro da sala de musculação, a você estudar a bioquímica
do exercício, passando por qualquer conhecimento mais teórico ou mais prático, a partir do momento que você está lá dentro. No nosso caso aqui, a gente pode falar muito da academia, né, do treinamento relacionado ao movimento, relacionado às capacidades físicas. O entendimento, na minha visão, e aí eu estou falando na minha visão porque é pura e simplesmente a minha visão mesmo, é que ele é muito mais bem absorvido, interpretado quando você está vivenciando aquele negócio. Vocês não fazem ideia a quantidade de coisa que passou na minha cabeça enquanto vocês respondiam isso. Bom, vou tentar colocá-las em ordem aqui, que foi surgindo. Primeiro, quanto você não participar, né, de um estágio, isso pode ser deficitário daqui para frente na sua carreira, né? O quanto você não tem um local, como o Pedro falou, para você ir lá todo dia e ter um profissional fazendo aquilo que você um dia irá fazer, teoricamente. Um estágio que eu digo que você ainda não seja jogado na boca dos leões e sem ninguém para te orientar. Como isso pode ser deficitário daqui para frente. Eu fico lembrando, assim, os meus primeiros estágios, como foi incrível como eu saí do meu primeiro estágio. Meu primeiro estágio foi numa academia relativamente pequena, que eu tive a sorte de ter ótimos professores, que foi a Downtown Fitness, uma academia aqui na Barra bem pequena, e eu não sabia nem aonde me posicionar na sala, assim, né? Não é questão de você não saber qual era o melhor para hipertrofiar, você não sabia nem onde você ficava, para onde eu olhava. Eram erros e coisas tão básicas que eu fico pensando assim, como não passar por isso, né? E ir direto para atender um cliente pode ser ruim. Isso é a primeira coisa que me veio à cabeça, eu queria que vocês comentassem um pouco mais. E me veio uma outra situação muito engraçada, que hoje eu já ministro alguns cursos, eu estava um dia desses na academia, que eu dou aula, aí parou uma professora e falou assim, Edma, quando que vai ter o próximo curso seu? Quero fazer. Aí eu falei assim, não tem muita previsão não, mas você pode falar, o que você quer? Quer dizer, a pessoa tá todo dia comigo e tá esperando um curso meu para me perguntar uma coisa que ela queria saber. Daí eu falei assim, mas por que tu não pergunta agora? Pode perguntar. Não sabia. Quer dizer, as pessoas estão sempre achando que tem que pagar para ter o conhecimento, né? Então estão sempre esperando uma oportunidade. E aí é capaz de chegar lá no curso, sentar e não te fazer nenhuma pergunta. São poucos que aproveitam de fato o curso, né? Então, essa reflexão toda para falar o seguinte, os melhores momentos de aprender é no dia a dia, e não no curso tal da pessoa tal, né, X. Então, eu posso falar especificamente disso porque eu passei a minha faculdade inteira e não fiz estágio, por exemplo, em sala de musculação. E aí, quando eu trabalhei muito com preparação física de equipes, duplas de praia, mas especificamente musculação, não. Então, quando eu saí da faculdade, eu saí da faculdade em julho. Em setembro, eu tive uma porta aberta na Estação do Corpo. Eu já estava formado e durante 3 meses, eu fiquei como estagiário. Exatamente porque, cara, eu era extremamente estudioso, entendia um monte de coisa, mas era isso, exatamente o que você disse. Você não sabe como se portar, você não sabe, eu tenho que fazer isso, eu encosto na pessoa de que jeito. E isso é fundamental. Hoje eu falo para muita gente, tem muita gente que tem, às vezes, pressa de se formar, e eu falo, cara, às vezes vale a pena você retardar um período a sua formação para você ter mais chance de estagiar, de você fazer melhor, de estar num lugar bom, com bons profissionais, porque depois que você se forma, o que aconteceu comigo é raro, é que na época, os coordenadores, o Paulão, o Murilo, eles acreditavam em mim e falavam, cara, bota esse cara e deixa ele aí para ele treinar, para depois a gente contratar ele. Porque senão eu não teria tido essa chance, teria perdido uma grande oportunidade. E o que você falou é muito engraçado, porque eu já falei isso em algumas oportunidades, eu treino, e o meu treino é bem diferente do que acontece em geral nas academias. Talvez não seja muito diferente no Vogue, porque o Vogue tem essa dimensão da performance mais aflorada, ali tem equipamentos e tal, mas aqui na Zona Sul, quando eu estou treinando ali, é completamente diferente do que todo mundo está fazendo. E são pouquíssimos os estagiários, os professores que colam em mim e falam assim, cara, me ensina essa parada aí, sabe? Como é que por que você faz esse movimento aqui, ó, quando faz isso? E ninguém fala comigo, assim, ninguém vem me perguntar as coisas, é engraçado. Eu não mordo, eu sou legal, sabe? Assim, eu não sou um cara... eu tô falando isso porque tem gente... Eu não sou esse tipo de cara. Você vai falar comigo, eu converso com todo mundo, realmente com todo mundo. Conheço todo mundo lá, todo mundo, brinco com todo mundo, sacaneio todo mundo. Então, eu não coloco essa barreira nas pessoas. Simplesmente parece que é uma falta de interesse naquilo, entendeu? É estranho, eu acho estranho. Verdade. A gente perde muita oportunidade, né? Por medo, por pré-julgamentos. Alan, você ia falar alguma coisa?
Não, até me perdi aqui o que eu ia falar. Mas... a gente vai pensando, né? Vai depois para lembrar tudo que ia falar. Meu Deus do céu, que loucura. Mas eu, né? Ainda bem que vocês já me conhecem. Já sabem que eu vou me perder mesmo. Mas eu estava aqui no final, eu me perdi porque você estava falando assim, não, eu sou muito acessível, todo mundo pode falar. E é verdade, eu passei um tempo trabalhando com ele na mesma academia, dando personal, que eu posso até falar que eu sou acessível, mas parece que tem uma parede na minha frente que as pessoas olham para mim e falam assim, o Alan é um escroto, é um nojento, não vou chegar perto dele. Eu não consigo ter essa simpatia do Pedro, então eu posso dizer que eu sou acessível, mas eu já não posso dizer que a pessoa não chegou perto de mim porque ela não estava com medo de chegar perto de mim. Mas com o Pedro eu sei que não é. Eu não sei explicar realmente o que acontece, ou talvez seja um pouco de medo cara, vou perguntar um negócio pro Pedro Ivo, vou perguntar um negócio, vai olhar para mim e falar assim, cara, como é que você não sabe isso? Tem um pouco disso, né, essa intimidação, e tem uma coisa também de falta de interesse do ser humano que acontece bastante, né? Agora, eu não lembro realmente o que eu ia falar, mas o fato é, assim, essa questão, Edmund, de você entrar na sala e não saber o que fazer, eu tenho uma história interessante, porque eu fiz o caminho inverso, como eu trabalhei como profissional provisionado, eu não fiz estágio. Eu fui trabalhar como professor para depois entrar na faculdade, e quando eu entrei na faculdade eu caí dentro da Proforma para fazer estágio na Proforma. Eu era professor no subúrbio, estagiário na Zona Sul, eu saí eu falei, eu vou investir num negócio só, não vai dar. Eu deixei de ser professor para ser só estagiário. Agora, novamente, a experiência, o fato de poder ter tido essa experiência me ajudou muito no estágio da Proforma. Eu lembro um caso específico, se o Marcelo Cabral assistiu ou ouviu esse podcast, eu não sei se ele lembra dessa história, um dia que eu cheguei, que eu era estagiário de sábado, era escala, e o professor faltou. E eu sempre chegava antes, ligava a academia toda, a academia abriu, os alunos começaram a chegar, e eu comecei a atender todos os alunos, logo no início o Marcelo chegou em mim e falou assim, Alan, cadê o professor? Não chegou ainda não, Marcelo, tá bom. E ele dando aula de personal, e eu comecei a atender. E aí, teve uma hora que eu cheguei nele, tipo 1 hora depois, falei, Marcelo, você quer que eu saia, que eu vá lá, tente falar com ele? Não. Fala, se for para ele vir, fala que nem precisa mais, que você já resolveu o problema, eu não quero nem mais que ele apareça aqui. Falou alguma coisa nesse sentido para mim. Só foi possível eu ter imagina o desespero dentro da academia da Zona Sul, como estagiário, num sábado de escala, academia enchendo, um sábado de manhã, abria 9 horas da manhã, e se eu não tivesse preparado para assumir aquele momento, ia ficar eu e o outro estagiário ali batendo cabeça, prejudicando todo o atendimento da academia, aquilo se tornou uma oportunidade para mim. Porque logo depois daquilo eu recebi autorização para dar aula de personal, ainda como professor, como aluno da faculdade, e logo depois eu virei professor de sala e virei coordenador dentro da Proforma, antes de me formar. Isso tudo foi possível, claro, tem uma dedicação minha de estudar, de procurar as coisas, mas a experiência de estar vivenciando aquilo, por isso que me incomoda muito você entrar numa sala de aula para assistir uma palestra, uma aula de algo que você não tem a mínima ideia de como acontece no dia a dia. Isso para mim realmente não faz muito sentido. Vale uma reflexão, né? Como a gente criar experiências, criar realmente algo que o cara vai lembrar depois nos nossos cursos ou palestras. Eu imagino que vocês ficam refletindo como fazer isso na Movement. Já chegaram a alguma resposta? Não. A gente tem uma preocupação. O Pedro é um cara conhecido no mercado por causa da didática dele, que é a preocupação de como você entrega aquele negócio da maneira mais simples possível para a pessoa poder entender. E só voltando um pouquinho no que você falou, Edma, essa questão da pessoa não fazer a pergunta e depois fazer o curso, você falou uma coisa que é muito importante. O curso, quando ele aparece, é para a pessoa pegar as ideias organizadas e ver uma sequência, poder ter aquilo organizado lá, para ela poder botar no bolso uma informação organizada. Mas ela não pode chegar no curso achando que ela vai aprender tudo que está no curso. Ela tem. E aí todos nós aqui estamos disponíveis e mais um monte de gente dando um monte de informação que muitas vezes quando pegam e fazem um curso, elas só transformam aquelas informações numa aula organizada para facilitar o entendimento da pessoa, organizar a ideia da pessoa. Isso o Pedro faz muito bem, por sinal, é famoso no mercado por causa disso. Eu também tenho uma preocupação enorme, e aqui vocês duas eu sei que também têm. Agora, a gente achar que já conseguiu encontrar o caminho, eu acredito que ainda não, mas a gente vai continuar batalhando para chegar lá, chegar nesse objetivo, nesse nível. Eu vejo assim, um modelo para a gente, a solução disso seria você ter você tem lá encontros, e aí entre esses encontros a pessoa tem uma tarefa a ser cumprida, que essa tarefa é essa experimentação que a gente está falando. O problema é que isso acaba ficando muito custoso, muito longo, então
comercialmente é mais complicado fazer isso. Eu acho que a pessoa que talvez tenha conseguido esse modelo há um tempo atrás foi o professor Ney Pereira lá com a Academia Escola, do Eduardo Roberto, chegou a coordenar, se não estou enganado, um tempo, e talvez esse modelo seja um modelo, mas que, em geral, assim, para comercialmente, né, para empresas de curso, ele seja um pouquinho mais complicado. Mas a questão é essa, é o profissional, ele precisa fazer aquilo, precisa praticar aquilo, ele precisa estar experimentando, porque se ele não tem essa experiência prévia, ele vai precisar adquirir isso antes dele começar a entregar isso para o cliente dele. Então, não tem muita saída, né? É experimentar. Eu vejo nesse sentido mesmo. Você dá um conteúdo, né, uma base, dá um tempo para ele experimentar e dá uma outra chance dele tirar dúvidas ou fazer perguntas, porque senão nem dúvida ele tem no primeiro dia. Quando ele recebe aquela notícia, aquela novidade, aquele conteúdo novo, ele não tem tempo de processar a dúvida, até porque o palestrante continua falando e continua trazendo coisa nova. Quando ele vê no final do dia, ele já tem outras dúvidas. Então, a gente tem esse tempo de sentar. E eu falo assim, o curso que mudou minha vida foi o MVF, mas justamente por isso, por ser um curso longo, ele era de 8 meses, então eu tive contato por 8 meses com o Marquinhos, então ele dava um final de semana um conteúdo, eu estudava, né, via nas referências, tentava praticar, e mesmo sendo um outro conteúdo no próximo mês, eu pegava ele ali na hora do café, na hora do almoço, e você tinha a chance de conversar e tirar dúvida. Então, foi o curso que mudou minha vida. Eu acho que, além do conhecimento do Marcos Vinícius, a chance de você poder conversar com pessoas que estavam experimentando a mesma coisa, acaba formando um grupo, acaba formando pessoas que estão ali se envolvendo e também sendo novidade para elas. Então, essa rede que se forma num curso longo fez muita diferença na minha vida. Então, é um modelo, como você falou, é muito custoso, não era um curso barato, mas parece ser o que mais transforma a vida das pessoas. Sem dúvida, né? sem dúvida. Fazer isso recebendo, né? Que é o estágio, o trabalho, como você me falou. Sim. Eu acho que o Marquinho talvez tenha sido o meu maior parceiro de cursos, assim, da gente ir fazer curso, sabe? O primeiro curso que eu fiz foi em 99, a gente se encontrou na rodoviária de São Paulo indo fazer um curso do Weineck, autor daquele livro Biologia do Esporte, que é isso em 99. A gente se encontrou na rodoviária, não foi combinado. E aí depois a gente foi algumas vezes para os Estados Unidos, lá para os cursos da Perform Better. Marquinhos, saudade de conviver com ele lá, trabalhando lá na estação, era divertido. Só tem que ficar prestando atenção, senão tu não acompanha muito, né? Porque fala rápido, fala muito, tem que ficar atento, não pode perder uma chance. E Rafa, você faz isso bem, né? Uma das maneiras hoje em dia de você ajudar os profissionais a produzir conteúdo, seja por forma de podcast, postagem, texto, blog, mas está sempre produzindo conteúdo. Meninos, qual a dificuldade de vocês de produzir conteúdo? Qual é o lado mais difícil, mais trabalhoso de se fazer isso? Começa aí, Alan. Rapaz, o mais difícil de tudo é realmente sempre transformar numa linguagem que seja acessível e, como é que eu vou dizer? Eu estou no momento um pouco crise com isso, porque como é que você faz para não ser chato e ao mesmo tempo para ser preciso e não deixar nada escapar? O que está acontecendo comigo, Edmund? Eu começo a escrever um negócio aqui, tá? Então, além de eu ter perdido um pouco o saco e saber que eu vou ter que passar por cima disso e voltar a escrever, tem um pouco de crise também de conhecimento, que você começa a escrever, mas se eu falei isso aqui tem uma variável para cá, que eu preciso explicar. Aí vira outro parágrafo. Aí esse parágrafo me leva para uma outra variável que eu tenho que explicar por que eu estou falando isso. Porque tudo dá margem para uma interpretação diferente. E você vai se aprofundando muito no assunto e você vai vendo o quanto você não conhece essas variáveis. E aquela história que todo mundo fala que é meio que um lugar comum. Quanto mais eu estudo, menos eu sei, mas quem realmente está estudando sabe a crise que é isso, porque essas variáveis que eu estou falando, elas vão se desdobrando em variáveis que a gente não domina. Inclusive, eu vejo uma falha enorme na ciência agora, quando eu pego o artigo e eu olho, eu falo, caramba, porque a quantidade de informação que tem no artigo, que você precisava ter uma conversa maior entre as áreas, falando de artigo, estou falando de pesquisa, é melhor falar de pesquisa. Enquanto que as áreas não conversam, uma falha por conta de falta de conhecimento biológico, uma avaliação biológica errada, ela atrapalha todo o seu resultado dentro de um exercício físico que você queria analisar se ele melhorava uma determinada função ou não. Essa, para mim, hoje, Edmund, eu tenho visto como uma dificuldade. Ao mesmo tempo que eu preciso ser simples, eu tenho que tomar cuidado com a informação que eu vou colocar, para ela não é que não ser errada, não é esse o meu medo, mas ela não dá margem para uma interpretação
equivocada, e ao mesmo tempo aquela pessoa mais técnica que está lendo, ela entender que, pô, eu não entrei nesse assunto aqui porque não precisa para a maneira como eu estou abordando aqui. E aí isso daria, eu tenho que tomar cuidado para não falar demais aqui, vocês vão me acusar de falar demais, né? Já estou aqui, já começo o podcast tolhido nesse sentido. A mas, gente assim, é premium, a gente é ilimitado, pode falar à vontade. Ao mesmo tempo que eu, enquanto produtor de conteúdo especificamente de mídia social, falando aqui de Instagram, eu tenho que entender que ali não dá para ser profundo, que ali eu vou deixar alguns gaps, eu vou deixar algumas falhas e tenho que aprender a lidar com isso. E eu não lido bem com isso, quando eu não posso explicar de fato o que eu estou falando. Então eu tenho uma crise hoje em relação a isso. Você falou algo muito importante, Alan, que eu já anotei aqui para eu falar, mas você finalizou lindamente. É você entender onde você está e principalmente quem é você nesse mercado. Porque no começo você disse, você é uma pessoa que gosta de explicar muito, se preocupa se a mensagem que você quer passar está sendo passada, só que devido à grandeza talvez do assunto, não seja tão rico se você colocar numa postagem, por exemplo, de Twitter ou de Instagram. Então, acho que entender qual é a plataforma que melhor te atende é o primeiro passo, tá? Provavelmente, a pessoa que fala muito, ou ela vai mais para um podcast, ou ela vai para talvez um YouTube, não sei, dependendo de se ela quer engajar ou não, mas fortemente essa pessoa é indicada a ir para um blog, tá? O problema é que hoje a gente, com as redes sociais, a gente quer muito estar inserido onde as pessoas estão. Só que uma das os principais fatores para que aquilo ali dê certo é a constância. E a gente sabe que se a gente não gostar, se a gente não tiver tesão naquilo ali, a gente não vai conseguir fazer durante muito tempo. Então, assim, por exemplo, a Edma não é a pessoa da rede social. Não é, nós somos sócias em várias coisas, principalmente na Move More, e ela não é. E ok, entende isso. Quem vai pra rede social, basicamente, sou eu. Quem produz conteúdo de rede social, sou eu. A Edma já é mais dos textões, das coisas mais longas, ela é muito profunda. Então, o podcast, ela vem muito forte nos roteiros do podcast. Então, acredito que assim como a gente está fazendo uma collab aqui, que é pegando experiências da Movement e do Talk da Saúde, isso a gente faz também para nossa rede, né? Então, para a galera que está ouvindo aqui, que se encaixa nesse contexto de que não gosta, cara, eu sugiro que foi uma coisa que mudou a minha vida em questões de tempo e em questões de produtividade, consequentemente, foi se juntar com pessoas que são a sua falta. Então, se você tem conteúdo muito bom, tá? Onde você não consegue, por exemplo, colocar aquilo ali de forma simples e enxuta para um Instagram, por exemplo, e você quer estar no Instagram, cara, procura uma pessoa que entende, por exemplo, de copy, sabe? Uma pessoa, ou então você vai ler um livro, né? Que se você tiver tempo. Mas, assim, o contexto acho que a gente não tem que se colocar numa obrigação de fazer algo porque todo mundo tá ali. Mas se mesmo assim você acha importante a longo prazo, eu acho que procurar umas pessoas que suprem aquela necessidade, aquilo ali que você não tem, é talvez a sugestão plausível, no caso. É por aí, porque eu acho que assim, desculpa, Pedro, para você hoje, dentro do que a gente faz, eu, Pedro e vocês duas, infelizmente, pelo menos na minha visão nesse momento, não dá para não estar no Instagram. Não dá. Até porque é onde a gente usa para divulgar as coisas que a gente está fazendo. Então, efetivamente, tem que ir atrás desse caminho que você está falando, que é exatamente o que eu estou fazendo. E aí tem que dar uma resetada mesmo em algumas coisas na cabeça, por exemplo, aquela mania. Eu estava falando com o Pedro outro dia, cada explicação uma referência, começar a tirar essas coisas, simplificar e ajudar. E falando, aprender, em conhecimento, tá aí, ó. Pode olhar aí como é que tá meu nome agora, já tá resolvido já. Eu tô aprendendo e vou rápido. Muito bom, @Alan Gomes baixo. A minha dificuldade nisso aí é tempo, é basicamente tempo. Pandemia, quando começou, que eu estava dando pouca aula online, muitos alunos ainda não estavam... Cara, o que eu produzi de informação foi enorme, assim, é surreal a diferença. E eu não tenho esse tempo hoje. Difícil realmente, é muito difícil. Então, para mim, o principal é isso. E aí, eu tenho uma outra questão, que assim, eu tenho coisas que eu falo delas há 20 anos. E às vezes eu falo, cara, vou dar um exemplo. Eu fiz o meu mestrado, tem 20 anos praticamente que eu defendi, em treinamento concorrente. Falei disso durante 10 anos. Então, hoje no Instagram, na minha cabeça, as pessoas já não querem mais saber disso, sabe? Aí daqui a pouco eu vejo alguém botando lá e um monte de gente achando muito legal e tal. Eu falo, eu tenho uma certa dificuldade com isso, porque quase tudo que tá ali, especialmente treinamento de força, treinamento em geral, me parece coisas que eu já falei há muito tempo.
E eu não acho que as pessoas vão ter interesse mais naquilo. É engraçado. E aí, às vezes, eu vejo e falo, cara, o que estão falando disso ainda? Mas não é. Isso é um problema meu. Eu preciso trabalhar isso. Eu produziria absurdamente mais se eu tirasse isso e falasse, cara, não tem problema. Fala ali, por exemplo, de taxa de desenvolvimento da força. Fala. Pô, mas para que eu falo há 20 anos, curva, força, velocidade. Pô, há 20 anos que eu falo, mas não importa. Agora talvez seja um momento de falar de novo, não sei, mas isso para mim é mais difícil. Eu estou falando isso por quê? Porque no momento que eu estou agora, que eu tenho mais dificuldade de ler e tal, às vezes eu não tenho condição de trazer tanta coisa nova, mas eu tenho muita coisa que eu poderia falar e que eu não falo porque, para mim, na minha cabeça, é um negócio que já está meio batido, que as pessoas não estão com muita vontade de saber, não tem mais tanto interesse. E cada vez mais eu vejo que eu estou errado nisso, porque passa um tempo, eu olho lá um postzinho bobo de alguém falando de alguma coisa que eu já falo há 20 anos, e um negócio, um monte de gente, pô, muito legal isso. Falo, caraca, a pessoa, ela tá falando aquilo ali sério, ela nunca viu isso. Aquilo ali é o primeiro contato que ela tá tendo com essa informação, e isso, para mim, é uma dificuldade. Acho que todo mundo passa por isso, né? Vou usar, então, meu momento aqui para incentivar vocês dois, para voltarem ou começarem, seja qual for a palavra. Pedro, pensa que as pessoas cada vez vão ter menos referências no presencial. O que eu te falei, hoje, provavelmente, quando sair da pandemia, as empresas grandes vão ter menos equipes de estágio, infelizmente. Os estagiários vão ter menos locais para estagiar, então é na rede social que ela vai buscar uma boa referência de qualidade de informação. E se a gente não fizer, que eu digo, pessoas que eu considero bons profissionais, a gente abre espaço para os menos qualificados fazerem pela gente. Então, quando me falaram isso, e eu vou te falar quem me falou isso há um tempão atrás, o meu médico, eu fui numa consulta e ele me falou assim, Ed, mas você tá na rede social? Eu falei, não. Ele, pô, você deveria estar, você é uma boa profissional. Aí eu falei, não é muito a minha e tal. Ele, é zero a minha. Mas eu vi tanto colega meu falando coisa que não é certa, que eu decidi botar minha cara lá pra falar o que eu achava, assim, mostrar um outro caminho. E eu acho que é muito isso, sabe? Isso me motiva, assim, um pouco. Se eu acho que tem um caminho de informação melhor pra saúde, né, das pessoas, e cada vez menos elas vão me ter presencialmente, então eu acho que ali é um bom local delas terem uma informação de qualidade. Isso me motiva muito, então eu queria só dividir a minha motivação com vocês. Tô levantando a mão aqui. Mesmo não gostando, como a Rafa falou, e realmente eu não gosto. Eu acho que eu tô tentando agora, primeira mão, hein? Tô tentando agora gravar uns vídeos. Eu acho que no vídeo eu desenrolo um pouco melhor, que eu tenho mais tempo pra voltar, não. Mas realmente, gente, Instagram é uma coisa muito difícil pra mim. Posso complementar isso aí, Rafinha? É que eu acho que o que a Rafinha falou é brilhante, é o que eu estou tentando fazer, porque eu acho que tem que estar lá, mas ao mesmo tempo o YouTube para mim é isso, o YouTube, o podcast. Porque lá no 55, eu tô falando 5, 10 minutos de um assuntozinho e eu vou poder desenvolver muito mais ali. E nós, em breve, vamos entrar com uma resenha Movement mais técnica aí, lá Alan, na obesidade. Oi. Olha aí meu nomezinho já aí, ó. Também aprendeu, tá vendo? A gente aprende e coloca em prática rápido. Instagram pra rir melhor que do Pedro Ivo não tem, ali não é só coisa engraçada. Ali. Do Pedro é só pra você se divertir. Né? Cara, mas olha só que curioso. O meu objetivo, quando eu comecei a fazer isso, eu sempre adorei meme. O Alan, todo dia eu mando para ele 3, 4 no privado, sacaneando todo mundo que você imagina. Todo mundo. Eu sou assim no meu dia a dia, eu não sou assim tanto na rede social, porque eu sei que tem muita gente que tem que ter um certo dedo, você não conhece tão bem as pessoas. Eu não ligo se fizerem comigo, assim, eu sou um cara zero esquentado com essas coisas. E aí, quando a gente foi voltar da pandemia, eu falei, cara, eu vou começar a fazer uns memes sacaneando a galera quando volta, faz besteira e tal. Era num sentido educacional. Você pode olhar que a maioria das coisas que eu coloco ali são erros que eu chamo atenção com um vídeo tosco ou com alguma coisinha boba que eu peguei de algum outro meme e aí eu transformo para ele encaixar num texto que eu quero. O objetivo era educacional. É óbvio que de vez em quando eu boto umas coisas que não são, mas o objetivo final era esse mesmo. Engraçado, né? E funcionou muito melhor do que os meus textos. Muito bom. Inclusive, já anda me alimentando aqui com alguns... Apesar de eu achar que eu escrevo bem, assim, mas funcionou melhor. E já tá me alimentando aqui no assunto da obesidade. Para quando eu voltar, eu vou ter uns memezinhos lá com auxílio aqui, aconselhamento do mestre Pedro Ivo. Mas então é isso, Ed e Rafa, a gente tem que escrever lá no Instagram, tem que tentar simplificar, tem que dar uma mensagem, saber que vai deixar gap, e eu só tenho que entender que eu vou deixar e tá tudo bem,
e se alguém vier e falar alguma coisa, é mais fácil dar para a gente explicar. Minha preocupação é com quem não pergunta e acha que você falou, mas aí a gente tem os conteúdos no YouTube, a Movement especificamente, e os cursos que a gente vai fazer também. Então, acho que o caminho é esse. O IGTV eu acho muito legal, Edma, tomara que você venha, realmente você faça. Eu passei uma época fazendo isso e dei uma parada, mas, de repente, se você fizer, você vai até me motivar a fazer novamente. Já botei a faca no pescoço para ela vir. Mas eu acho que tem que fazer, tá? Eu acho que a gente tem que estar lá, tem que estar no Instagram. Eu me comprometo, inclusive, aqui, de público, a retornar, a começar a colocar conteúdo lá, novamente. Mas os meus vídeos não é pro GTV, não, Alan. Eu vou passar no cinema mesmo, né? Ah, não, cinema fechou. Ah, não, cinema fechou. Deixa, vai pro GTV. Netflix. Netflix. Tava pensando em algo maior. Depois desse momento, terapia em grupo, né, Rafa? Foi tipo isso, não foi? Foi. Eu queria falar uma coisa importante, que eu acho que o Pedro disse, frisou muito bem isso tem muito tempo, as pessoas nem querem saber disso. Todo mundo, acho que todo produtor de conteúdo, pelo menos recente, né, que quer entrar na produção de conteúdo, passa por isso. E uma frase que mudou, que virou essa chave, foi quando eu fui fazer um curso em São Paulo, que a palestrante, ela indagou algumas coisas falando assim, cara, produzir conteúdo não é difícil. É só você pegar todas essas perguntas que as pessoas te fazem diariamente e responde a elas, ou que você já ouviu. Aí algumas pessoas falavam assim, mas, porra, tem umas coisas que são óbvias, né? Tipo, saber treinamento cardiovascular é meio óbvio. E aí ela falou, nada é óbvio. Então você pega o básico, o beabá, porque além de ter pessoas que não saibam aquilo, tem pessoas a todos os dias entrando na sua rede social. Então aquela que entrou, talvez ela não saiba daquela informação. E se a gente parar pra pensar, quando a gente vê especialistas, pessoas assim, muito renomadas, elas ficam fazendo isso. Elas falam a mesma coisa todos os dias no Instagram delas, né? Só que assim, são pessoas muito boas, então elas falam a mesma coisa, só que de maneiras diferentes, que é uma técnica que a gente tem que aprender, inclusive fazer isso. Mas eu acho que, compartilhando isso daí foi algo que mudou bastante a minha percepção. Porque eu tinha um certo preconceito, tipo assim, porra, isso é idiota, vou me achar idiota se eu falar isso, porque isso é muito óbvio. E pensar que nada é óbvio me ajudou bastante. Depende um pouquinho também de quem você quer atingir, né, o Rafinha? Não sei, Alan. Eu acho que funciona para todos os públicos. Você acha? Eu tenho minhas dúvidas. Acho também. Eu acho. Me dá um exemplo. Você está falando de um público geral, de um público que acho que é o público que a gente quer atingir, ok, mas se você resolve falar... Profissionais mesmo. Mas tem certos níveis de profissionais que eles vão olhar e vão realmente falar assim, é o que o Pedro acabou de falar. Isso é óbvio, não é possível que o cara está falando sobre isso. Eu concordo com o que vocês estão falando, só para deixar claro. Mas eu estou chamando a atenção para o que o Pedro acabou de falar. Ele, enquanto profissional que fala sobre o assunto, a gente não está falando para essa pessoa. É isso que eu estou querendo dizer. Mas sabe o que acontece, Alan? Eu concordo com o que eu vou falar, que eu escutei um professor falando e eu confesso que eu nem lembro quem era, mas me marcou, que era o seguinte, ele falou, cara, faz o que você achar que tem que fazer, como a Rafinha falou, mesmo sendo óbvio, faz. Por quê? Porque para aquelas pessoas que vão estar ali te escutando, não vai ser óbvio. E o professor que você acha que é o ferão e tal, ele não vai estar ali assistindo você, na maioria das vezes. Então você não está falando para esse cara. Mas é isso que eu estou falando. É exatamente sobre isso que eu estou falando. Para quem poderia ser óbvio. Esse cara, provavelmente, ele não vai estar ali. Então, é isso que eu estou falando. Talvez eu não tenha deixado... Para você, quando você vê, você acha óbvio, mas para a maioria das pessoas, não é. E a gente não está falando, eu não estou falando para o Pedro Ivo, é isso que eu quero dizer. Então, se eu colocar um negócio que o Pedro Ivo e a Rafa e a Edma achem óbvio, tá tudo bem. E a gente tem que tomar cuidado para assim, cara, eu vou fazer um post e no meu Instagram tem o Pedro Ivo, tem a Rafa, eles vão ler e falam assim, porra, Alan. Né? Sabe por que eu discordo de você, Alan? Porque... Por exemplo, vou dar um exemplo de casa. Provavelmente a Rafa vai postar alguma coisa que eu sei. Mesmo assim eu leio. E não é porque eu admiro ela, eu tenho certeza que ela vai explicar de um jeito que vai me dar um insight de explicar da próxima vez, sabe? Pra outra pessoa. Tipo, provavelmente quando você posta lá alguma coisa, eu vou ler, porque eu acho que o Alan vai me acrescentar, mesmo eu sabendo do assunto, como o Alan escreve me importa. Perfeito. Mesmo o Pedro falando uma coisa que eu já sei, por exemplo, que treinamento concorrente pode não ser concorrente, né? Provavelmente vai ser esse o final, mas ele vai escrever, o enredo que ele vai escrever vai me interessar. Então, talvez importe para essas pessoas que já sabem o assunto, elas vão estar aprendendo outras coisas e não só o conteúdo, entendeu? Então, o como vocês explicam, para mim, sempre me interessa. Sim, sempre mas o que eu tô querendo dizer é o seguinte, a gente tem que entender que a gente precisa falar para uma outra galera, é disso que eu tô falando, e para essa outra galera, tudo bem, você vai lá, você vai olhar um outro jeito de ver o mesmo assunto, mas vai ter gente que vai olhar e nunca vai ter visto
aquele assunto. É disso que eu estou falando. Então, quando eu falo da diferença de público, é essa. Que você vai olhar, e se eu me preocupar em escrever para você, talvez eu precise detalhar um pouco mais, referenciar um pouco mais, pô, a Edma Varela vai me questionar isso aqui. E é disso que eu estou falando, não tem que ter essa preocupação. É disso que eu estou discordando, que você não precisa escrever para mim. Você está concordando comigo, exatamente, eu não preciso escrever para você, você vai ler, e eu tenho que ter essa capacidade, assim, eu não preciso me preocupar em escrever para o Pedro, para a Rafa, para a Edma, para o Leta. Eu tenho que me preocupar em escrever para atingir as pessoas. E o que vocês tiverem que tirar daqui, vocês vão tirar, e o que vocês tiverem que criticar também, vocês vão criticar. E está tudo bem. E a gente tira a lição disso. A grande dificuldade é como é que você realmente torna o negócio óbvio, torna ele simples, de maneira que a pessoa lê e fala, caramba, entendi. Esse, para mim, que é o... Quando você consegue isso, é sensacional. É a dificuldade de todos, né? Gente, estamos chegando no final do nosso papo, nosso talqueirenha, tá bom, Edma? Não sei como é que foi o comentário, Edma, não? Resenhalk. Sei lá. Resenhalk. E como é de praxe aqui do Toque da Saúde, a gente sempre faz perguntas para todos os convidados. Então, a primeira pergunta para vocês dois, começar pelo Alan. Alan, o que é saúde para você? Perguntinha difícil, né? Eu provavelmente vou responder e vou sair daqui mais uma vez. Porra, deixei de fazer, eu tô sempre nessa neurose. Comenta lá no YouTube. Mas assim, em primeiro lugar, a gente sempre fala, sempre toma o cuidado de falar, saúde não é só ausência de doença. Hoje eu vou falar um pouquinho diferente. Saúde também é ausência de doença. A gente pode começar por aí para ter um entendimento de saúde. E aí, para mim, ela vem com muitas outras coisas juntos, como poder dormir bem, passar o dia, sabe? Uma coisa que me incomodava muito quando eu trabalhava no escritório é entrar numa reunião 2h da tarde, morrendo de sono, não render. Isso é importante, poder fazer aquilo que eu gosto. A Edma tem na resenha que ela fez comigo, ela falou um negócio que é espetacular, é fazer aquilo que você gosta e não acordar destruída no dia seguinte. Entrar para jogar um futebol, no dia seguinte não acordar, que você não consegue colocar o pé no chão porque você ferrou o joelho, não por causa do futebol, porque o joelho já não vem bem. Então, a saúde é algo bem amplo, bem difícil de explicar, para mim é uma coisa muito abrangente, que tem a ver com você realmente estar bem em todos os níveis possíveis da sua vida, inclusive o financeiro. Pedro? Eu tenho pouca coisa a acrescentar. A minha percepção é essa, que ter saúde é você poder fazer tudo aquilo que você gosta sem restrição, ter essa possibilidade, você não ser limitado a fazer aquelas coisas que você gosta de fazer no seu dia a dia. Mas assim, eu acho que o Alan foi bem completo. Desde sempre a gente fala isso, que a saúde não é somente a ausência de doença. E isso é algo que a gente aprende desde a época de faculdade. E talvez exista um contínuo aí de saúde que você consegue mapear alguns fatores e aí você pode eventualmente classificar aquelas pessoas que têm mais ou que têm menos, mas ainda assim eu diria que uma pessoa que tem muitas aspirações e que não consegue realizar aquelas aspirações todas por alguma limitação, às vezes ela pode ter um sentimento de que ela não é tão saudável quanto uma outra que tem aspirações menores e que consegue fazer tudo que ela quer. É um conceito difícil, sim. Não é uma coisa fácil de apontar. Pedro, vamos voltar com você. Se você pudesse escolher alguém para tomar um café, ficaria melhor, né? Nesse papo, Rafa, vamos trocar. Se você pudesse escolher alguém para tomar uma cerveja, quem seria e por quê? Tem que ser alguém da nossa área? Não, do mundo. Cara, acho que eu vou falar uma coisa meio diferente do que vocês estão acostumados a receber aí. Eu acho que eu escolheria tomar cerveja com meu pai. Meu pai é uma das pessoas que eu mais admiro no mundo, ele não é da área e, sei lá, toda vez que qualquer coisa que ele fala pra mim, eu sempre tô aprendendo demais com ele. Eu acho que eu consigo ter boas conversas, mas não tantas quanto eu gostaria de ter, por conta de, normalmente, quando tem muitas outras pessoas envolvidas e tal, e eu acho que seria a pessoa que eu gostaria de fazer isso. Eu faço quase sempre. Consigo fazer, mas não sei se eu trocaria por uma outra, não. Alain? Tem que estar vivo? Pode ressuscitar alguém? Pode ressuscitar. A nossa mesa que você vai tomar o chopp, ela aceita pessoas de outra esfera, de outras... A mesa é branca. A mesa é branca do chopp. Porque o Pedro me deu um insight legal, porque o que eu vou falar agora da escolha, eu tive muito na adolescência com meu pai bebendo cerveja e eu bebendo refrigerante. Papos maravilhosos sobre música. E dentro desses papos ele me ensinou muito, me educou muito nesse sentido e me fez me apaixonar por um compositor que se chama Maurice Ravel, um compositor francês que nasceu em 1875 e morreu em 1900
1937 e eu adoraria tomar um café, uma cerveja, para entender o processo criativo dele, ouvi-lo tocar. Teria que ser café, né? Tocar bêbado não é um negócio muito legal, mas poder entender todo o processo, como é que ele chegou, como é que ele saiu, como é que ele quebrou toda aquela estrutura musical que tinha naquele momento. Ele muito influenciado pelo Debussy, sim, mas como é que foi essa influência do Debussy, quem eram os compositores dele, sei lá, tanta história legal, porque eu sou apaixonado por música clássica. Certamente eu adoraria tomar um café com esse cara, que para mim é um dos maiores gênios de todos os tempos. Legal. E, Pedro, um erro que você cometeu, que você deixa aqui de conselho para quem está ouvindo? Nossa, quanto erro. Muito erro. Você fala em relação ao processo educacional de formação? Ou... Não, em relação ao que você acha importante as pessoas saberem, que vai ser legal. Eu acho que, assim, não vou nem dizer que foi um erro, porque eu acho que eu não tive escolha. A gente falou sobre isso ontem na resenha Movement. Eu assumi muito novo algumas coisas que hoje, eu não vou dizer que eu me arrependo de ter assumido, porque elas me trouxeram aqui, mas eu comecei a dar aula em faculdade, eu tinha 24 anos, 24 para 25 anos eu já dava aula em graduação. Eu não recusaria, mas assim, eu não acho que é um processo normal. Eu deveria ter começado a dar aula com 35 anos, porque me faltava experiência, entendeu? Eu tinha conhecimento, mas me faltava unir esse conhecimento com experiência. Então, isso foi uma coisa que eu sempre, depois eu carreguei. Por exemplo, se eu vou fazer um curso qualquer, eu vou aprender alguma técnica nova, eu não vou aplicar essa técnica imediatamente com um cliente meu. Eu vou aplicar em mim, eu vou querer ter experiência nela, eu quero saber onde é que me machuca, sabe? Se eu vou achar alguma coisa chata, se eu não vou, eu vou testar essas coisas antes. Estou dando um exemplo de uma coisa que aconteceu comigo na carreira, mas que serve para tudo. Eu sempre procuro hoje, a partir desses erros iniciais aí, que na verdade não foram erros, mas servem bem de exemplo para isso. Eu tento ganhar experiência sobre aquilo que eu estou tentando realizar. A pior coisa que tem é você tentar fazer profissionalmente alguma coisa que você não tem ainda um mínimo de entendimento e de experiência, porque você não sabe o que a pessoa está sentindo, você não sabe a melhor maneira de passar, e eu acho que isso faz uma enorme falta. Então, eu diria para as pessoas não errarem nesse sentido, não se precipitem, adquiram experiência naquilo que vocês vão estar colocando a cara de vocês à tapa depois. Legal, Alan. Erros são muitos, né? Quando vocês mandaram uma pauta para mim, que eu vi que tinha essa pergunta no final, a lista é enorme para poder escolher um. E o que eu acho legal da parte de errar é o quanto você consegue aprender com esse erro. O meu, que eu vou trazer aqui de erro para mim, foi ter me desviado da profissão em algum momento da minha carreira, especificamente em 2010, de 2010 até o final de 2017. São 7 anos ausente da profissão. Ainda dava uma aula de personal outra durante um tempo, dava uma palestra outra até porque o Pedro me convidava e eu me virava, uma aula no pós-graduação que eu substituía o Pedro e outra com a André Leta, mas era uma tortura para mim aquilo, porque eu já não tinha mais o tempo para estudar, porque eu estava me dedicando à minha carreira de uma maneira diferente. Fui fazer uma especialização em logística no COPEAD, e é estranho, né? As pessoas, quando eu falo sobre isso, dizem, pô, Ela, se não foi o erro, você foi uma experiência. Sim, é verdade, mas porque eu pude aprender com esse erro, mas eu não me desviaria, hoje olhando para trás, eu não me desviaria da minha profissão por 7 anos como eu ganhei muito de um lado, mas perdi muito do que eu poderia ter feito, estar fazendo, e estou tentando correr, como eu sempre faço, assim como eu comecei muito tarde a faculdade. Eu posso dizer que também foi um erro lá atrás ter desistido quando eu entrei em 97, que eu já estava entrando atrasado, já estava com 23 anos de idade. Então, podemos considerar esses 2 erros de ter demorado para começar a faculdade, sendo que eu ter desistido antes, e ter me desviado, que me atrasaram bastante na minha história dentro da profissão, apesar da minha idade. Como todos dizem, já avançada, né? Alan, se você fosse um movimento, uma aula, um esporte, um exercício, qual você seria? E mais importante, por quê? Olha, essa aí, Ed, eu olhei lá e falei assim, cara, tô até agora, eu não consegui achar um jeito de responder esse negócio. Me falta o desenvolvimento criativo para poder... Uma coisa que eu quero que eu não quero ser uma ponte frontal, um plano, só não quero ser esse movimento. Olha que tem coisas boas ali. Tem vários,
todo tipo de movimento de exercício tem suas coisas boas, mas eu posso ter o direito de não querer, mesmo tendo essas coisas Você boas. pode ter direito de não querer a prancha, mas você não vai sair daqui sem falar o que você é. É porque, como diz a Tata Werneck, esse é o nosso programa, é nossas regras, e é assim que vai ser. Tá, eu sou uma corrida de 20 minutos. Por quê? Suficiente para fazer você pensar há um tempo sozinho no assunto, refletir, ter um montão de liberação legal e do ponto de vista fisiológico, hormonal na sua cabeça. E eu tenho medo só de falar aqui porque a gente tem limitação de evidência para dizer que é um pouco mais compatível com a nossa história ou não, mas a mim me parece um pouco mais, né, que eu sem exagero, que é um equilíbrio, que é a coisa mais equilibrada para mim que eu vejo no exercício quando eu posso dar uma corrida. Enquanto você quer jogar futebol e acordar inteiro no dia seguinte, eu passei a quarentena inteira porque eu não conseguia mais correr. Quando você falou isso, me marcou bastante, que é assim, cara, eu quero conseguir correr 20 minutos e acordar no dia seguinte e botar o meu calcanhar no chão. E eu consegui isso durante a quarentena, mas ainda está muito longe de ser a questão que você falou da saúde, ainda tem que melhorar demais. Mas eu seria uma corrida, então. Gostei. Viu, com uma pressãozinha na Tata Werneck, falei logo dela e saiu essa resposta. Pedro, eu acho que a do Pedro é fácil. Quer fazer um Mas bolão assim, eu vou te aqui? dizer que eu acho que eu gostaria de ser, porque eu gostaria realmente de ser. Hoje, o que para mim faz parte da minha vida de maneira muito forte, que é o CrossFit, sim. Mas assim, eu falo gostaria de ser porque eu não sei se eu me encaixo em todas as coisas que eu vejo de legais nele, entendeu? O CrossFit é, do ponto de vista de exercício, absurdamente rico, variado, divertido. Ele tem uma série de coisas que fazem as pessoas ficarem realmente presas ali a ele e terem uma sensação de vida realmente, né, de estar vivo ali naquele momento. E então, assim, não poderia ser diferente, mas eu não sei se eu sou isso. Eu gostaria muito de ser variado, divertido, dinâmico, enfim, essas coisas todas. Gostei da resposta. Muito boa essa resposta, quase uma terapia, né? Gente, muito obrigada por vocês disponibilizarem esse tempo aí. E para quem quer encontrar vocês, como é que faz nas redes sociais? Quais os canais que vocês estão? A Movement tá lá no podcast. No podcast você encontra no Spotify, encontra no Apple Podcast, agora está no Amazon Music, agora tem podcast, também encontra a gente lá. No YouTube é Movement Training, e no Instagram, Movement Training Pro, né, @Movement Training Pro. Eu já escrevi aqui, né, para me encontrar lá o @AlanGomesBastos no Instagram. Eu também, já estou ali também, @Pedro Ivo Cossenza. Pedro Ivo tá aí, mais alguma coisa? O LinkedIn eu praticamente não uso, embora esteja lá. Facebook também não uso, embora esteja lá. Uhum. Legal, galera que tá ouvindo, ouça o podcast da Movement, é muito rico, tá? Não esquece de curtir o nosso podcast, de compartilhar para as pessoas e de estar aqui semana que vem para ouvir o próximo. Obrigada, galera. Obrigada, meninos. Pessoal, obrigado.